Oi, meninas. Então, mais um dia de gravação de estudo. Não sei se vocês vão conseguir se reunir, presencial, se vão assistir em casa, mas isso não é impedimento de ter o estudo no sábado no horário normal, tá? Se por acaso estiver chovendo muito, já combinei com a Júlia que eu vou pelo menos mandar esse material já gravado. E se vocês quiserem, eu posso criar um momento para vocês compartilharem as respostas do final no grupo mesmo. Fica a critério de vocês. Estamos, então, em mais um estudo sobre a família, nosso penúltimo fim de semana e penúltimo estudo sobre a família. Para quem está com a revista e quiser ler na íntegra, então é página 40 da revista, mas dessa vez eu vou colocar praticamente 100% o que está escrito na revista, então dá para ir seguindo os slides sem problema. É um assunto mais complicadinho o de hoje, pode gerar dúvidas e eu não estou presencialmente para saná-las, mas é só me mandar o WhatsApp, me perguntar de alguma forma, mandar sinal de fumaça, eu vou tentar dar um jeito, tá? E se todo mundo tiver a mesma dúvida, como eu já falei, eu posso fazer um vídeo extra explicando, tá? Sem dizer o nome de quem perguntou, não se preocupe. Bom, vamos então partir para o estudo mesmo. Essa revista, então, é Família Projeto Perfeito de Deus. Temos 4 estudos sobre família, estamos no terceiro. Esse é a família protegida. Resumindo, então, o que tivemos até agora, a Bíblia nos ensina que Deus criou o homem e mulher a partir do casamento e instituiu a família. Portanto, a família foi uma ideia intencional de Deus, não foi um acidente biológico ou uma simples obra do acaso. Ela não é somente a primeira e mais antiga instituição social, mas também a mais importante. E por ser tão importante, né, para Deus, também se torna prioridade na lista do diabo. Princípios básicos, bíblicos, então. Número 1, o casamento é uma instituição divina estabelecida desde a criação do mundo, como a gente viu nas lições anteriores. O fundamento que Deus criou para sustentar o casamento foi uma aliança, um pacto de fidelidade, cuidado, honra e afeto até a morte. Então, o casamento, conforme a Bíblia, é entre um homem e uma mulher. Então, é heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Como eu já falei, é a união entre um homem e uma mulher até que a morte os separe. Correntes ideológicas e filosóficas, então, existem e se manifestam de várias formas, mas as mais comuns têm sido a influência negativa e tendenciosa de mídia, por exemplo. Se ela não é bem intencionada, ela pode ser tendenciosa para alguma ideologia. Partidos políticos podem influenciar a filosofia e ideologia de alguém. Religiões que não usam a Bíblia como base. Algumas escolas e faculdades que acabam doutrinando seus alunos, deformando os valores e ensinos bíblicos. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que entraram, já iam numa igreja, mas eram meio fracos na fé, digamos assim, e a escola ou a faculdade convenceu eles de que Deus não existe, que não é bem assim, que todos os caminhos levam para o céu. Vocês precisam ter a base mais forte possível sobre Bíblia para que esse tipo de coisa não influencie vocês. Então, precisamos estar atentos e combatê-los de acordo com a palavra. A lição vai trazer, então, 5 ideologias, vai explicar como é que é e quais os problemas dela na sociedade e na família, tá? Eu vou literalmente ler o que está escrito na revista, mas se precisar de mais alguma explicação, se não ficou muito claro no estudo, é só me pedir, gente, eu faço depois mais explicadinho.
A primeira, então, é o humanismo. O conceito, então, é que o homem destrona Deus como autoridade absoluta e entroniza a si mesmo. Então, Deus não é mais o importante, o que importa é o ser humano, tá? As consequências, então, a primeira é a perda do senso de sagrado. O lar é um ambiente sagrado, tá? E é a primeira igreja, o primeiro centro de fé. Muitas famílias não se reúnem mais para orar ou para realizar o culto doméstico, e isso é uma brecha séria que é aberta. Espiritualidade é para ser exercida, prioritariamente em casa. Confessando agora, tá? Faz muito tempo que eu não tenho culto doméstico. E isso que meu pai é pastor, tá? Não é desculpa, mas acontece. E a gente tem que tentar não fazer isso, tá? É bom orar, ler a Bíblia em casa, realmente separar um tempo, de preferência até com a família, para um incentivar o outro a fazer esse tempo, esse momento devocional, tá? Não precisa ser com uma super frequência, mas precisa ser feito, ok? Então, rejeição do modelo bíblico para a família é um modelo que banaliza o casamento, fazendo com que o casal acredite que o matrimônio é apenas um contrato, e por isso aumentam tantos os divórcios mesmo entre os cristãos, tá? Então, nós vemos muitas famílias que os pais se separam, casam de novo, daqui a pouco tu tem vários meio-irmãos por aí, irmãos emprestados, tá? Não que não possa acontecer, mas é para ser uma exceção, não uma regra, tá? Em algum momento se vocês fizerem muita questão, eu posso explicar alguns exemplos raríssimos de que isso possa acontecer. Um dos mais óbvios, por exemplo, é os pais viúvam e eventualmente se casam com uma nova pessoa, tá? Então, é possível, sim, ter famílias misturadas. Valorização do gênero. Então, é aquela coisa do feminismo extremo, né? A ideia de que o corpo da mulher é apenas dela e que ela pode fazer com que o que ela quiser com ele. Até mesmo interromper uma gravidez indesejada. Existem casos em que dá para interromper sim a gravidez, se é uma gravidez de risco, mas só porque eu não tô afim de ter um filho não é justificativa, tá? A mulher pode até ser dona do seu corpo, mas não é dona do corpo do outro. Quando entendemos que somos templo do Espírito Santo, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, também podemos concluir que nosso corpo não é nosso. Ele pertence a Deus, tá? Hedonismo, então, é a segunda ideologia. A justificativa dele, o conceito dele, no caso, é a busca pelo prazer. Então, o que me satisfaz é o que é bom. Isso tem várias consequências, tá? O mau uso da internet, da televisão, incentivo do culto ao corpo, erotização precoce, consumismo e inconsequência. Muitos deles você já conhece, mas igual eu vou dar uma explicadinha, tá? O que eu quero dizer com o mau uso da internet e da televisão? Sala de bate-papo, acesso a sites e programas com conteúdo pornográfico, apologia ao sexo pecaminoso e consumo de bebidas e drogas. Então, é aquela coisa que eles dizem de sites ou filmes mais 18. São aquelas coisas que a criança e o adolescente não deveriam ser expostos, tá? Mas isso a gente sabe que não é verdade. Tem muita gente bem mais nova que vocês que já viu algum filme que não deveria, já falou alguma bobagem que não deveria conhecer, tá? Segundo ponto, então, incentivo do culto ao corpo. Seria, então, uma malhação exagerada, uma compra de produtos de estética e de beleza em excesso, cirurgias plásticas desnecessárias, busca desenfreada pelo corpo perfeito e cobrança do padrão de beleza exigido pela sociedade. Então, eu preciso ter o nariz que todo mundo tem, o olho que todo mundo tem,
Se tá na moda ser super magra, eu preciso ficar super magra. Se tá na moda ser mais cheinha, eu preciso ser mais cheinha. Se, se eu não tenho peito, se eu não tenho bunda, eu tenho que fazer cirurgia para isso. Se eu tenho barriga, eu tenho que fazer cirurgia para isso. Não é errado fazer exercício físico, é muito saudável, só que a gente está falando aqui de tudo em excesso, tá? Tudo que é demais faz mal, ok? Outro assunto aqui que eles trazem também é a erotização precoce. Crianças sendo expostas à erotização, abuso da sexualidade em comerciais e programas, pedofilia, exploração sexual e abuso infantil. Eu dei um exemplo aqui com a imagem de que essa roupa não tem problema nenhum para essa criança, mas ela precisava mesmo estar fazendo essas poses de adolescente, de adulto. Eu, por exemplo, com a minha idade, eu teria vergonha de fazer isso para alguém que não fosse meu marido, tá? Essas poses assim, eu acho desnecessário uma criança ter noção disso, tá? Claro que eu poderia dar muitos exemplos assim mais esdrúxulos de roupas super decotadas para criança, eu acho ridículo. Eu, sinceramente, gosto de criança sendo criança e adolescente sendo adolescente, tá? É muito saudável a criança ser inocente, não é não saber de nada, mas manter essa inocência da criança, sabe? Ela não precisa saber tanta coisa do mundo adulto. Não tem porquê, tá? Não é esconder tudo dela, mas esse tipo de coisa sobre que deveria ser que a pessoa deveria conhecer só depois do casamento, criança não, né, gente? É muito estranho. Então, consumismo é outro problema. Consumo por puro prazer, não por necessidade. Ter é o melhor do que ser. O consumista faz do dinheiro o seu Deus. Então, ela vai comprar, 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 comprar. Ela tem já 10 jaquetas, mas aquela jaqueta nova é linda. Então, ela vai lá e compra. Pode nunca usar, mas ela tem, por exemplo, né? Em consequência, também, a busca pelo prazer momentâneo e rápido, sem preocupação com as consequências. Então, fazer sexo com qualquer um, excesso de velocidade, consumo de álcool, consumo de drogas, só para ter uma experiência diferente, porque eu quero, porque eu gosto, tá? Isso tudo acontece no hedonismo. Não é só nele que acontece, né, gente? Mas esses daqui são os exemplos dessa ideologia específica. Passando então para a próxima. Relativismo. Isso daqui com certeza vocês já viram na escola ou na família de vocês ou no bairro, tá? Quer dizer que não existe certo nem errado. O meu certo pode ser uma coisa, o teu certo pode ser outra coisa, isso não quer dizer que eu esteja errado. Isso é muito estranho, muito complicado. E se vocês já estão passando por uma fase confusa da adolescência, não ter isso bem definido é muito difícil. Dá um nó no cérebro muitas vezes, né? Então, quais são as consequências? Ideologia de gênero. Vocês já viram que LGBT tá com tudo. Perda de parâmetros, como eu falei para vocês. As pessoas crescem sem certo e errado definido, então não sabem qual é o limite. E perda de valores. Ideologia de gênero. Então, o que a revista traz? Teóricos da ideologia de gênero afirmam que ninguém nasce homem ou mulher, mas que cada indivíduo deve construir sua própria identidade. O relacionamento entre um homem e uma mulher é considerado ultrapassado. Qualquer forma de amor é válida, inclusive de pessoas do mesmo sexo. Vocês sabem que isso é completamente errado conforme a Bíblia, não vou explicar pormenores no momento, né? Se vocês quiserem um estudo específico sobre isso, é só avisar que a gente organiza. Perda de parâmetros, então, todos fazem o que bem entendem. Não há regras. Limite a prestação de contas. Não há mais um referencial de conduta. Enfraquecimento da autoridade dos pais, seus papéis e dos filhos ficam distorcidos. Então, como tem essa imagenzinha ali em cima,
Tem aquela coisa do esse é o meu certo e esse é o meu errado. Seus conceitos são estranhos, mas pode fazer o quê, né? Para o relativismo, tudo pode. Outra coisa também que acontece, então, são perdas de valores. Você tem que ser feliz. Para o relativista, a vida humana se resume a essa afirmação. Se Deus, sua família ou a religião estão impedindo você de ser feliz, então tire-os da sua vida. Isso é que faz muitas pessoas irem para outra religião, ou até mesmo deixarem de acreditar em Deus. Ou, por exemplo, largarem sua família, tipo, nunca mais vou, tipo, eles são um saco, vou para outro lugar. Eu acho isso muito estranho. Mas, né? Outro conceito, então, materialismo. O que importa, então, é a matéria e não o espírito. É aqueles vídeos que vocês veem, por exemplo, de todo mundo usando Supreme, não sei o quê, ou então coisas da Gucci, da Louis Vuitton, Adidas. O importante, aparentemente, é tu ter as coisas da moda, coisas de marca. Não interessa que tem a mesma, tipo, um boné continua sendo um boné, mas aquele boné de trocentos mil reais é da marca tal. Eu preciso ter. Não interessa que eu vou me endividar. Quais são as consequências disso? O sagrado dá lugar ao secular, perda de tempo de qualidade, efetividade versus afetividade. O que quer dizer, então? O primeiro ponto, a família, então, deixa de priorizar a oração e a comunhão com Deus, porque não pode perder tempo. Há coisas mais importantes, tá? Não temos mais tempo de qualidade. O excesso de ocupação tira o tempo com a família, diálogo e comunhão. Excesso de trabalho ou estudos, preocupação exagerada com o ter, conquistar, possuir, ganhar e lucrar. Então, em vez de vocês terem um tempo de qualidade com a família de vocês, ou o pai de vocês ter com vocês, é uma pessoa que fica só pensando em trabalho. Tipo, a pessoa já tem o suficiente para sobrevivência, mas precisa sempre ter mais, ter mais, ter mais. Se pegar mais um trabalho, se pegar mais um emprego, se pegar mais um... Se estudar mais, vai ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Não tem nem onde enfiar tanto dinheiro, mas precisa de mais. Outro problema, então, já que não tem tempo para ficar com os filhos são criados com muitos presentes, mas pouca presença. Pais que terceirizam a criação, educando-os à distância. Então, se o filho quer se sentir amado, os pais acham que simplesmente dar um presente caro é suficiente. Mas muitas vezes a gente só quer ter um abraço. Às vezes a gente só quer ter uma meia hora do tempo deles. E muitas vezes o presente não vai suprir isso, né? Outro assunto, então, individualismo. Eu sou o mais importante. Esse é o conceito do individualismo. As consequências são nós versus eu, egoísmo e isolamento. O nós, então, deixa de existir e o eu fica em seu lugar. As pessoas buscam satisfazer primeiro as suas necessidades, deixando a família e demais pessoas em segundo plano. Ou terceiro, ou último. Egoísmo. Pessoas que não sabem dividir o que possuem, não são solidárias, companheiras, amigas e não têm amor ao próximo. Tudo para elas. Elas até te pedem dinheiro emprestado e fazem uma historinha triste para que tu empreste. Mas eles podem eventualmente ser caloteiros, e ainda por cima, quando tu precisar, eles não vão te ajudar. Isolamento, então. Ficar sozinho é frequentemente o que a individualista faz, pois não sente necessidade de troca, comunhão e sociabilidade. Por isso, vive no seu mundo exclusivo. Tá? Concluindo, então, não é fácil manter uma família forte nos dias de hoje. Precisamos nos vestir com a armadura de Deus. Isso está em Efésios 6,
10 a 18. Se vocês puderem pausar o vídeo e dar uma lida, fica muito mais interessante do que eu continuar direto. Mas para quem realmente está com muita preguiça, vamos continuar, né? O cinto da verdade, couraça da justiça, calçados da paz, escudo da fé, que é o mais famoso, capacete da salvação, espada do espírito e oração. Revista-se e esteja preparada sempre. Como dá para fazer isso? Esteja sempre orando, sempre lendo a Bíblia. Todos os dias lembre de ter um relacionamento com Deus, tá? Esteja consciente de que está em uma batalha. O tempo inteiro nós estamos batalhando contra essas ideologias, tá? Para guardar no coração, então, conheça o seu inimigo. Seu inimigo não são seus pais, nem seus irmãos, nem amigos, nem professores. Nosso inimigo é quem está por trás de todas as confusões e crises. É aquele que articula todas as forças contra nós e nossas famílias, Satanás. Mas não se esqueça de que Jesus já venceu na cruz todas as batalhas por nós, então sempre podemos pedir ajuda para ele, tá? Para refletir, então, se vocês estiverem juntas, leiam as perguntas e deem uma conversada entre vocês. Se vocês estiverem em casa assistindo sozinhas e quiserem tirar alguma dúvida comigo, é só perguntar. Então, dentre as forças destruidoras da família citadas pela autora, qual é a mais nociva? Qual que vocês acham que é pior e por quê? 2. Você observa alguma das ideologias citadas no texto na sua própria família ou famílias próximas à sua, do vizinho, do amigo, de um colega de classe? O que fazer para evitar que essas ideologias corrompam a família? E por último, como você se sente sabendo que pode contar com Jesus para proteger sua família? Eu acho muito importante que vocês respondam essas perguntas, pelo menos para vocês. E se ficou alguma dúvida desse estudo, só me perguntar, gente. Eu tô longe, mas eu tô disponível, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido entender essa lição. Ela é mais complicadinha, eu sei. Se precisar reforçar qualquer uma, só pedir para fazer mais um estudo. Ou assistir de novo o vídeo, aproveita que o vídeo está gravado, mas se mesmo assim ficar a dúvida, pode me perguntar. Não necessariamente vou responder na hora, mas de preferência no mesmo dia eu dou um jeito, tá? Não se preocupem com a minha agenda. Para isso, então, vamos tentar fazer presencial, se não der, então façam cada uma na sua casa. Não esqueçam de continuar fazendo a revista Aventura Missionária, a Aventura Real, né? Se vocês quiserem fazer também, dá para fazer as atividades aqui do início da aventura missionária, que vocês têm. Deixa eu ver aqui a página. Vocês têm na página 24 e 25 dois passatempos para fazer, tá? Quem quiser e tiver a revista pode fazer. Não tem data definida, tá? Fiquem à vontade. E, como sempre eu digo, é importante que vocês façam num caderninho ou pensem no assunto, sempre que tem essas perguntas no final da lição. São bem importantes para vocês verem se vocês realmente entenderam ela, tá? Para isso, gente, vou encerrar o estudo por hoje. Qualquer coisa, estamos por aí. Tchau, tchau, gente!